Bom, gente, agora a gente vai entender como que calcula a soma dos n primeiros termos de uma PA, tá? A gente vai... Isso aqui nada mais é do que a gente somar os termos da PA mesmo, né? A gente tinha lá uma PA, por exemplo, do tipo 2, 4, 6, 8, 10. A soma dos n primeiros termos é nada mais do que você somar isso, né? Você somar os termos dessa PA para a gente ver aí o quanto que vai dar e ver a aplicação disso também, tá? Porque não é você pegar lá a PA 2, 4, 6, 8, 10, somar os termos sem ter um motivo. A gente vai ver no exercício contextualizável, um exercício bacana, né? Para a gente poder entender o que significa você somar os termos da PA, tá? Então o objetivo da nossa aula é entender como calcula a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, ó, lendo aqui, em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes, lembrando aqui, ó, termos equidistantes significa que tem a mesma distância, tá? Dos extremos é igual à soma dos extremos. Já vamos entender isso na fórmula, tá? Indicamos a soma dos n primeiros termos de uma PA por Sn. Esse aqui é a indicação que a gente vai usar para a soma dos n termos. Um S e o N, minúsculo embaixo aqui. Escrevendo essa soma de duas maneiras a gente vai ter. Então, ó, a gente vai somar mesmo. A gente vai somar, ó. A soma dos n primeiros termos vai ser a soma do A1, do A2, do A3, do A4, né? Até, lembrando também, uma PA infinita, até o último termo, né? A gente somou do primeiro termo até o último termo, tá? E o contrário também vale. A gente somar do último termo até o primeiro termo, tá? Eu quero que você entenda nisso aqui, que eu tô somando do primeiro termo ao último, e o contrário também vale, que é somar do último até o primeiro. Esta soma, essas duas somas, porque são duas somas, né? Ó, a de cima e a de baixo. Ela me dá duas equaçõezinhas, né? Isso aqui é uma equação. Me dá essas duas equações. Aí, ó, eu somando, né? Eu adicionando a primeira e a segunda, né? O primeiro e o segundo membro a membro, eu somando A1 com a N, A2 com a N menos 1. Somando isso, a gente vai ter isso aqui, ó. Peguei aqui a minha primeira, peguei a minha segunda e somei. Membro com membro. Então eu vou somar SN com SN, que vai dar 2SN. Vou somar A1 com AN, que vai dar A1 mais AN. Vou somar A2 com AN menos 1, que vai dar A2 mais AN menos 1. Depois, A3 com AN menos 2, que vai dar A3 mais AN menos 2. O sinalzinho aqui de mais, né, para indicar que continua, que é uma soma infinita. Aí vem os termos do lado de cá. AN menos 2, vou somar com A3. AN menos 2 somado com A3. AN menos 1 com AN menos 2 e o AN com A1, tá? Somando tudo isso daqui. Estas parcelas de somas que a gente fez, nada mais é do que eu sempre somar o primeiro termo e o último. Por quê? Porque a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, né? Ó, isso aqui acontece justamente por causa do próprio enunciado aqui do texto que eu coloquei para vocês, ó. A soma de dois extremos, ou seja, somar extremos é eu somar o primeiro com o último. A soma desses dois extremos, né, a soma de dois termos equidistantes, é a mesma coisa que eu somar os extremos. Então, se eu somar aqui, ó, A2, que nem eu somei aqui, ó, com a n menos 1, né, somar esses extremos é a mesma coisa que eu somar A1 com a n, tá? É igual à soma dos dois extremos. Então, por isso que eu posso escrever isso desta forma. Eu posso escrever todas essas parcelas aqui, que não são A1 mais AN, né? Aqui também A1 mais AN, conta demais, não importa a ordem, né?
É a mesma coisa que eu somar sempre A1 mais AN, A1 mais AN, tá? A soma de dois termos que têm a mesma distância dos extremos é igual à soma dos extremos. É como se eu somasse os extremos, por isso que eu posso fazer isso. E essa quantidade de vezes aqui, ó, a gente chama de n vezes, né? Porque é uma soma infinita. A gente sempre trabalha com as coisas infinitas. Para a gente poder provar que uma coisa existe, a gente tem que sempre trabalhar com ela infinita. Que a gente mostra que para tudo existe, tá? E aí, brasileiros, ó, se vocês notar que existe n parcelas de A1 mais AN, né, ó, existe n parcelas aqui, ó, tá simbolizando que tem infinitas parcelas aqui dentro desse intervalinho aqui, ó, né, ó. Mais 3 pontos, mais significa que tem infinitas somas aqui. Então, a gente pode escrever essa igualdade da seguinte forma. 2SN, né, ó, porque é esse 2 aqui, ó. 2SN. E eu escrevo esta soma inteira aqui, ó, esta soma inteira, como sendo n que multiplica A1 mais AN. N que multiplica A1 mais AN. Aí você me pergunta, de onde que surgiu esse n? Esse n é justamente a n vezes que está aqui, ó. É a quantidade de vezes que os termos vai aparecer. Então, fica 2SN igual a n A1 mais AN. E o A1 mais AN surge justamente disso aqui, né? Ó, justamente a soma das parcelas. A1 mais AN. E aí, ó, eu passo esse 2 que está multiplicando o SN dividindo. Então, vai ficar SN igual a N que multiplica A1 mais AN dividido por 2. Então, ó, a fórmula que permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por essa daí. Sn igual a n que multiplica A1 mais AN dividido por 2, tá? E aí, ó, se você analisar essas informações da fórmula, a gente vai ver que o Sn significa a soma dos n primeiros termos. O AN, ó, que é aquele termo que aparece ali, é o enésimo termo, ou seja, o último termo da PA. O A1 é o primeiro e o N é a quantidade de termos, ó. Aquele N que aparece aqui na fórmula é a quantidade de termos que a gente vai ter numa PA. Vamos ver aqui um exemplo numérico para a gente conseguir entender bem isso aí, ó. Dada a PA, né, ó, dada a PA, 20, 24, 28, 32, mais alguns números aqui, 68 até o 72. Esta é uma PA finita e ela termina no 72. Só que tem outros números aqui que não colocou tudo, né? O exercício, o exemplo, não colocou todos os números, mas tem mais números aqui. Aí o exercício continua e disse que o AN é 72, né, que é o nosso último termo, ó. AN é o enésimo termo, ou o último, coloquei aqui, ó, 72. O A1, que é o primeiro termo, é 20. E a quantidade de termos que tem nessa PA é 14, né, ó, porque aqui a gente tem 4, 5, 6, a gente tem 6 termos. Só que tem mais termos aqui, né, ó, toda vez que tem essas reticências é porque tem mais termos ocultos aí dentro. Só que o exercício falou que tem 14 termos no total dessa PA. Então, a gente calculando a soma dos termos vai ser, utilizando a fórmula, né, ó, a soma dos termos é igual a quantidade de termos multiplicado pela soma do primeiro termo com o último dividido por 2. Então vamos lá, vamos substituir isso aí para a gente poder achar. Quantidade de termos é 14. Coloquei o 14 aqui. O primeiro termo, ó, 20. Substituí aqui. O AN, 72. Coloquei aqui. Aí eu faço essa soma, 20 mais 72 dá 92, né, ó. E copiei o 14, dividido por 2. 14 vezes 92 deu 1.288. 1.288 dividido por 2 deu 644, tá? Então, a soma desses 14 termos aqui, ó, desses 14 termos da minha PA, dá 644. Os próximos vídeos vai ser mais alguns exemplos práticos, né? Exemplos práticos
para a gente ver e entender o que significa a soma dos primeiros termos da PA, tá?